Pessoal, dentro desses três desperdícios, então, eu vou estar disponibilizando para vocês três vídeos, falando primeiro sobre muda, depois sobre mura e depois sobre muri. É importante ressaltar que são conceitos que se correlacionam, têm uma relação direta com o Lean, e aí a gente trabalha os três M's, os chamados três M's, que são as três, pela sua descrição, claro, os três principais desperdícios que a gente precisa olhar, e eles têm uma relação direta ou quase que direta com o conceito de Kaizen. Esse primeiro, que é o muda, então ele trata dos desperdícios relacionados a tudo aquilo que o cliente não quer pagar ou que não interessa pagar, que são retrabalhos, são questões que envolvem problemas internos do processo, e aí eu vou estar mostrando para vocês uma descrição com um exemplo mais prático para deixar clara uma situação que pode estar acontecendo, esse tipo de desperdício. Mostrar na prática para vocês, então, como é que nós conseguimos identificar o conceito de muda, né, dentro desses três M's dos desperdícios relacionados pelo Lean. Vamos pegar o caso, se eu tiver, por exemplo, uma produção. Então, eu tenho lá a minha linha de produção que trabalha 5 dias por semana, né? 5 dias. Se eu trabalhar 8 horas por dia, 8 horas por dia, eu vou ter 40 horas por semana, né? Se o meu mês for, em média, 21 dias, eu vou trabalhar 8 horas por dia. 8 horas por dia, no caso aqui eu vou ter 168 horas, 168 horas de trabalho, tá? Essas 168 horas eu vou chamar de tempo disponível. Tempo disponível, tá? Esse é o tempo disponível que eu tenho para aquela semana, para aquele mês de trabalho. No caso aqui eu estou usando um exemplo com 8 horas, né? Então pode ser 8 horas e 48, 9 horas, mas para fazer cálculo facilita assim. Depois disso aqui eu vou ter algumas questões relacionadas às paradas programadas, né? Então eu vou separar aqui. Tudo que influencia de alguma forma no meu processo produtivo é parada programada. A parada programada é aquela que eu, obviamente, programo em função de alguma manutenção ou alguma necessidade que a empresa tenha. E eu tenho as paradas não programadas, né? Paradas não programadas. Essas paradas não programadas é quebra de máquina. Então, por exemplo, aqui eu vou parada programada para manutenção. Manutenção. E aqui eu posso ter paradas não programadas por quebra de máquina. Quebra de máquina ou falta de algum recurso qualquer lá que o meu fornecedor falhou, alguma coisa aconteceu, né? Esses valores aqui são tempos estimados dentro desse tempo disponível que eu tenho. Então aqui eu poderia acrescentar ainda as paradas programadas como café, banheiro e tal, que o meu colaborador precisa. Em média, vou fazer um cálculo mais grosseiro. Em média, se trabalha o quê? Das 168 horas. 168 horas, eu preciso tirar em média 25%, é o que acontece, 25% do tempo em função das paradas programadas, né? Então eu tenho lá uma produção que chega-se a uma eficiência de produção, eficiência média, tá? De 70%, 75%. Isso ou 75%. Isso aqui seria uma condição ótima, né? Eu tenho uma condição ótima, o que é muito difícil acontecer, de se manter uma eficiência produtiva numa empresa em 75%. Isso é praticamente impossível.
em média, você trabalha aqui com. Aliás, a média varia muito, né? Porque tem situações e situações. Eu posso ter um item ou um produto que eu fabrico lá que tem produtividade ou eficiência de produção 50%. Eu posso ter um outro 45%, eu posso ter um outro 70%, eu posso ter um outro 60%. Aí, se eu pegar isso aqui e fazer uma média, né, eu vou ter um valor muito abaixo dos meus 70% ou 75%. Sei lá quanto que vai dar a média aqui, mas talvez 60%, né? Chutando. Não estou chutando, estou dizendo que é. Então, assim, aqui nós teríamos o tempo efetivo de produção. Então, se eu pegar desse meu valor aqui, 168 horas disponíveis, né? Aquilo que eu for trabalhar e produzir de fato dentro da minha empresa vai se tornar a minha hora efetiva de produção. Então, quando eu tenho uma média de 60%, digamos que a minha eficiência é 60%, eu vou ter 168 horas de tempo disponível e eu vou ter, vou calcular aqui para vocês rapidinho. Então, se eu trabalhar com uma média o tempo efetivo de produção com uma média de eficiência de 60%, aqui eu vou ter 100,8, 101 horas. 101 horas. 101 horas. Esse seria o meu tempo efetivo de produção. Agora, dentro dessa minha média de eficiência 60%, eu posso ter um X valor, né? Eu posso ter um X valor lá de 10% relacionado a retrabalho. Então, se desse meu total aqui de horas eu tiver 10% de alguma taxa de 10%, 15% ou 20% relacionada a retrabalho, eu tenho o conceito de muda. Tá? Então, tudo aquilo que não agrega valor vai ser tido como desperdício dentro desse contexto, desse conceito do muda, né? Então, como é que nós vamos entender isso? Eu vou trocar de folha aqui. Quando nós tínhamos lá 168 horas, deixa eu arrumar aqui. Quando nós tínhamos lá 168 horas, 168 horas, tempo disponível. Aí nós temos 101 horas, tempo efetivo, que é quando que eu produzo de verdade. Eu estou dizendo que essa diferença de 68 horas, 67 horas, tem relação com paradas programadas e paradas não programadas, né? Isso aqui tem café, manutenção, reunião e assim por diante, né? Tem uma série de coisas que podem gerar paradas programadas e paradas não programadas. Só que dentro desse tempo efetivo aqui, eu tenho muitas vezes embutido dentro do meu tempo efetivo de produção, que deveria ser o tempo efetivo de produção, eu tenho os retrabalhos, né? E aí o que acontece? Muitas vezes a empresa entende que fazer o retrabalho é parte do processo, né? Mas ele não pode ser contabilizado como parte do processo porque o cliente não quer saber disso. Então, quando eu tenho dentro desse meu tempo efetivo de produção o retrabalho escondido lá, que ninguém percebe, que ninguém consegue enxergar, eu tenho uma perda, na verdade, eu tenho uma perda muito grande de tempo fazendo o retrabalho. Então, esse meu tempo efetivo acaba sendo um tempo efetivo não real, né? Eu não vou ter um tempo efetivo real. Porque se eu tivesse numa outra situação, 100 horas, 100 horas de tempo efetivo,
eu deveria, se uma peça é igual a 10 minutos de produção, o tempo de produção, eu faria o que em 100 horas? A cada 10 minutos eu tiraria uma peça. Então, tenho 100 horas, vou fazer aqui, 100 horas vezes 60, né? 0, 0. E 100 horas no mês, estou falando do mês, eu tenho 60 minutos por hora. Então, eu tenho 6.000 minutos. 100 horas, né? 0,006, né? Se eu tenho a cada 10 minutos uma peça, eu vou dividir por 10, né? Eu vou ter pelo menos 600 peças. Agora, se a minha produção real passa a ser 450 peças, quer dizer, eu tenho uma perda aqui que provavelmente está relacionada a esse tipo de trabalho. Então, o meu tempo efetivo de produção, ele não é exatamente o que eu tenho calculado aqui, porque dentro desse meu tempo, eu tenho os retrabalhos que nem sempre são contabilizados. Então, aqui eu preciso aplicar uma melhoria relacionada a esse desperdício do Muda, que é uma dificuldade que se tem e muitas vezes ela não é percebida dentro de uma organização, tá? Então, fazendo essa linha de raciocínio aqui, acho que fica claro como é que nós conseguimos identificar não o problema em si, não o conceito, o problema chamado desperdício muda, né? Mas sim o impacto disso, o impacto real disso em cima das minhas horas efetivas de produção ou aquilo que eu penso que sejam horas efetivas de produção e na verdade não é. Então, quando eu tenho a verificação da minha eficiência de produção, a produtividade da minha linha, tudo isso precisa ser contabilizado. Então, se eu tiver o retrabalho de forma iminente lá dentro do meu processo produtivo, eu tenho que considerar ele como uma das perdas, assim como eu considero as paradas programadas e as paradas não programadas, tá bom? Um abraço a todos e obrigado por acompanhar-nos.